força, porque Deus vai garantir. Voltamos e agora aquele momento tão esperado, né? O programa todo tá uma maravilha. Louvar o Senhor aí com a Keren, com a Sunamita, né? Vimos também os irmãos perseguidos, está tudo muito bom. Mas agora aquele momento esperado, né? Que toda sexta-feira eu convido uma irmã abençoada, e hoje não é diferente, tem outra aqui. Hoje eu recebo a missionária Gisele Guimarães, mais conhecida como missionária Giza, e eu fiz o convite, ela está aqui, a paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, querida, bom dia. Eu sempre falo, missionária, que eu convido, mas quem traz é o Espírito Santo de Deus. Com certeza. E ele te trouxe. Então eu creio, mesmo antes de você abrir a boca, eu creio que o Senhor já colocou algo no seu coração que vai edificar muitas vidas. Você que está acompanhando aí pela internet, pela TV, em casa, na rua, não importa. Para o que você está fazendo, porque eu creio que o Senhor quer falar com você. Amém? Amém. Fique à vontade, irmã. Amém. Desde já eu agradeço pelo convite e, sem sombra de dúvida, foi o Espírito Santo. Ah, sempre é. Foi. Meu diretor aqui é ele. É ele. E quando ele está no controle da nossa vida, nós sabemos que é tudo para ele, por ele, para ele todas as coisas, né? Aleluia. E Glória quando a eu Deus. recebi esse convite, meu coração se alegrou muito, Que bênção. porque é a data do meu aniversário. Verdade, olha. Eu falei, bênção, Senhor, que que presente, bênção. né? Que bênção. Quando a gente acha que já viveu tudo que a gente tinha para viver, o Senhor, Ele vem e Ele nos surpreende. Que lindo, olha, 15 de agosto. Né? E era realmente a única data de agosto, porque agosto já estava tudo cheio. Então, se caiu dia 15, é porque realmente Foi. foi um presente. Que Foi, lindo. E foi. presente para nós, porque eu creio que o Senhor colocou algo bem especial no seu coração. Sim, sim. Quando a irmã fez o convite, a irmã falou assim, ora, faz aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Isso. Um testemunho, uma palavra. E na hora, assim, meu coração falou, vou contar um testemunho. Que lindo. Mas aí a gente vai acumulando os testemunhos no Sim. decorrer da caminhada, e são muitos testemunhos. E aí, para escolher um, tem que deixar o Espírito Santo guiar, Sim. direcionar. É verdade. E eu orei, fiquei pedindo ao Senhor uma confirmação. E o Senhor me confirmou uma palavra no decorrer da semana. Aleluia. Sabe, essa palavra tem me confrontado muito. Aleluia. E no culto na minha igreja, na quarta-feira, o preletor, que foi um pastor convidado, ele ministrou em cima dessa palavra. Ó, confirmação. E eu falei, Senhor, foi confirmação, assim, do céu. Aleluia. E eu quero deixar para os irmãos nessa manhã. Acompanhar aqui no online, aqui, que eu não estou no ceninha de papel. Em Ezequiel 37, Opa! que fala da visão de um vale de ossos secos. Como Deus tem falado nas igrejas sobre isso. Amém. Amém? Sim. Que diz assim, a visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei, como se me deu ordem.
E houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu nele, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. Aleluia. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei com ele, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Glória a Amém? Deus, Somente aleluia. até aqui. Glória a Deus. Essa palavra, ela fala muito no meu coração. Tem tantas passagens na Bíblia, né, que fala dos nossos corações, mas eu acho que todos nós temos uma fase na vida onde uma passagem vai falar no nosso coração exatamente dentro daquilo que a gente está vivendo no momento. Sim. E eu já tive ministrando uma vez em um culto de mulheres, onde eu fui convidada, sobre o Vale de Ossos Secos. E essa passagem ela é muito poderosa porque a gente vê assim, vários tópicos dentro dessa palavra que Sim. o Espírito Santo ele nos desperta e ele faz a gente analisar e viver, e parece que a gente sente o que aquele profeta ele sentiu naquele momento. Porque o povo de Israel, né, ele estava em exílio na Babilônia, e quando Deus levou Ezequiel em espírito num vale de ossos secos, eu olhei aquilo quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, e eu falava assim: Senhor, quantas mensagens e quantas visões o Senhor nos dá, que aquilo deixa a gente extasiado, Verdade. arrepiados, amedrontados. Porque o vale que Ezequiel viu não foi um vale de flores, não foi um vale de algo belo, de algo lindo de encher os olhos, mas foi um cenário de morte, sabe? Deus levou ele em espírito num cemitério. E hoje eu vejo assim, a gente vê, né, as redes sociais estão aí para nos despertar como povo de Deus e para nos mostrar que existe os verdadeiros profetas, os remanescentes, mas existe também o profeta da carne. Existe o profeta que ele está falando que Deus está falando, que Deus está mandando ele profetizar, e Deus não está falando nada. Deus não está profetizando nada. Felizmente tem muitos, né? E também é bíblico, né? É bíblico. Tá lá. É bíblico. Os falsos profetas estão lá. E o triste é que desses falsos profetas, irmã Beth, é que muitas pessoas, por não ter o conhecimento da palavra ou não buscar o conhecimento da palavra, acabam se frustrando por causa de uma profecia que não veio de Deus. E a maior profecia é a palavra, de Deus. A gente tem a profecia nas mãos, né? Basta ler, É a palavra. basta orar, ler, pedir direção ao Senhor, que Ele fala conosco, né? Porque todo mundo sabe, a Bíblia fechadinha ali é um livro na sua estante, na sua mesa, guardado. Mas quando ela está aberta, é sim a palavra de Deus, e Ele fala poderosamente. Então, hoje em dia, só se engana quem quer ser enganado, né? Só é enganado quem, na verdade, se engana, porque sabe que tem que ler. Aí não lê, aí fica buscando facilidade na internet, essas profetadas, essas coisas que têm destruído tantas vidas, né? E acabam se frustrando. Onde muitas pessoas se frustram. Porque quando nós estamos enraizados nas Sagradas Escrituras, nós reconhecemos o verdadeiro profeta do Senhor. Né? O verdadeiro profeta do Senhor, ele não precisa falar o teu CPF, ele não precisa
falar o seu nome por completo, mas ele vai de encontro àquilo que só o teu coração e Deus sabe que você está passando. Aleluia. E Ezequiel, ele se colocou num lugar de um verdadeiro profeta. Porque o texto fala que o Senhor vira para ele e fala: Ezequiel, crê que esses ossos poderão reviver? E olha a tamanha intimidade que Ezequiel tinha com o Senhor, que ele falou assim: Senhor, tu sabes. E eu posso acrescentar nessa palavra que ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu creio. Aleluia. Porque quando é muito fácil, irmã Beth, a gente pegar um microfone e querer profetizar para uma igreja lotada de gente, de irmãos, a gente querer profetizar na vida do próximo, do irmão que está do nosso lado. Mas quando o cenário é de morte, na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa empresa, quem somos nós? Somos um Ezequiel que recebeu a ordem, porque Deus deu a ele uma ordem. E ele rapidamente se prontificou a se colocar no lugar de qualidade de profeta. Aleluia. E hoje em dia muitos profetas, quando vê um cenário de morte, recua. Porque lhe falta fé. Lhe falta fé no Deus de Israel. Recua, quer profetizar para multidões, quer profetizar com o microfone na mão. E o microfone de Ezequiel, naquele momento daquela visão, foi o púlpito da morte. E às vezes a pessoa também tem fé, mas Deus não mandou profetizar. Tem isso também, né? Tem isso. É o que eu falei, né? Às vezes Deus não está mandando fazer nada. E a pessoa está falando que Deus está mandando fazer. Deus não deu ordem nenhuma ao profeta. E ele está querendo passar à frente de Deus. Porque a gente sabe que ainda existem muitos profetas na Terra que Deus usa. Mas, infelizmente, acontece muito, missionário, que quando a pessoa não é usada por Deus, ela se usa. Ela quer ser usada. Ela quer usar Deus. Não é Deus que usa ela. A grande diferença, né, do profeta, quando ele se coloca na posição e fala: Senhor, eu não quero ser usado pelas minhas emoções. Eu quero que o Senhor me use. Porque quando é Deus que usa o profeta, seja o que for que o profeta falar, seja para a morte ou seja para a vida, a profecia se cumpre. Pode passar dias, meses, horas, semanas, ela vai se cumprir. Mas quando não é o Senhor que deu ordem nenhuma do céu, não veio de Deus, não veio do céu, ela não vai se cumprir. E foi que nós falamos, as pessoas se frustram por não conhecer. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, né? Aí, ouvir a voz de Deus não é apenas se levantar a mão e aceitar Jesus, não. Para ter essa intimidade com Deus, você tem que buscar uma oração, tem que buscar na palavra, tem que congregar. Porque muita gente diz assim: ah, não, eu sou igreja em casa. Amém, tem que ser igreja em casa, um trabalho, tudo que é lugar você tem que ser igreja. Mas a palavra também diz quão bom é estar na casa do Senhor, estar com os irmãos. Então, assim, a comunhão, sim, Jesus nos exige a comunhão. Então, tem que congregar. E as pessoas ficam escolhendo, isso eu faço, isso eu não faço. Se você crê que a Bíblia é 100% a palavra de Deus, então não dá para ficar escolhendo. Não. É o bom, é o ruim. Ah, mas tem coisa ruim? Ruim para nossa carne tem. Sempre vai. Quem é que gosta de acordar de madrugada nesse frio para ir orar? Difícil. Gostar, assim, sair do quentinho da cama, eu acho que muita gente não gosta, não. Mas a gente sabe que tem que ser, que é importante. Então, assim, a Bíblia tem muito, tudo é bom, né? Para nos edificar, para o nosso espírito. Agora, para a nossa carne, tem muita coisa que não é bom, não. Sim. Porque é uma luta diária com a carne. Diária. E o profeta, nós somos profeta nessa geração. E o verdadeiro profeta, Deus, ele está o tempo todo tirando ele da sua zona de conforto. Porque, como a irmã falou, ser profeta de Baal, tem muitos por aí.
Mas aquele profeta que sai da zona de conforto, que busca Deus na madrugada, que busca Deus de manhã, que está 24 horas, né, em ligação Sim. com o Senhor, porque às vezes a gente acha que estar em ligação com o Senhor é só dentro da igreja. Não, e a nossa ligação tem que ser 24 horas por dia, para que nós não sejamos enganados. Porque acontece às vezes você tá andando e, ou por mensagem, Deus mandou falar. E você tem que estar ligado para saber se realmente Deus que mandou falar. Sim. Porque antes de Deus falar na boca do profeta, ele vai falar no teu coração. Sim. Ele vai falar no teu coração. E ele tira o verdadeiro profeta da zona de conforto. Porque Ezequiel ele poderia não ter executado a ordem. Mas ele executou. Se ele olha com os olhos naturais, não tem como. Não tem como. Esquece, não tem como. Porque o cenário não era para a vida. Porque a palavra diz que o Espírito fez ele ir ao meio dos ossos, no meio do vale. No meio do vale, ele olhava ao redor dele, se nós formos, né, viajar, coisas de pessoas que estudam a palavra, a gente olha ao nosso redor e ele olhava para um lado, era ossos. Olhava para o outro lado, era ossos. Olhava para frente, mais ossos. Olhava para trás, mais ossos. Aleluia. E era um lugar de morte, o cenário de morte. A gente sabe que não tem cor. E quando não tem cor, a gente sabe que abate, porque a nossa visão ela vai daquilo que a gente está vendo na nossa frente. Então você imagina o coração daquele profeta de tristeza vendo aquilo. De uma tristeza tamanha vendo o Senhor. Tipo, o que aconteceu aqui? Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor. E muitas das vezes nós vivemos na nossa vida, Beth, situações que se nós não formos Ezequiel no nosso próprio vale, nós não conseguimos romper. Não conseguimos viver aquilo que Deus tem para que a gente possa viver. Ezequiel ele se colocou e a Bíblia diz que ele profetizou segundo ao que Deus lhe ordenara. Aleluia. Ele foi segundo aquilo que Deus falou para ele. Não foi o irmão A, não foi B, sabe? Não foi coisa da mente, das emoções ou a imaginação que fez ele profetizar. Foi uma ordem do céu. Porque ele poderia ter falado assim, não, Deus, eu não creio. São muitos ossos e estavam todos fora do seu lugar. Até que eles se juntassem, o cenário era de impossibilidade. É impossível ter vida aqui. Como? Onde? Quando? Mas foi imediatamente. Quando ele começou a profetizar, foi imediatamente. E nessa palavra, né, que creio que quem lê Bíblia ou quem está sempre nas igrejas, com certeza muitas pessoas já ministraram, é uma palavra bem conhecida. E por ela ser bem conhecida no nosso meio, né, não é para quem não lê Bíblia, mas para quem lê muito conhecida, fica meio que no automático. Aí as pessoas não praticam porque fica no automático. Assim, não, isso é porque naquela época, Deus isso, aquilo, não tem aquela época. Deus é Deus, Ele é imutável, a gente muda, Deus não muda. E outra coisa, cada um sabe o que Deus está falando, em qual vale você está nesse momento. De repente, seu vale é um filho nas drogas, de repente, seu vale é um casamento conturbado, atribulado, perto de uma separação. De repente, o seu vale é a falta de emprego, é uma enfermidade que o médico falou assim, olha, não tem mais o que a gente fazer. Porque quando chega ao ponto dos médicos falarem não tem que ser feito, né, é porque realmente é só Deus, né? Porque os médicos estão aí, são capacitados por Deus, Ele deu sabedoria para isso, mas chega a um ponto que aí é só com Ele. Então, cada um está no seu vale. Eu não sei qual é o seu vale, eu sei o meu. E Deus pode todas as coisas. A gente começa, né? Eu me incluo também, porque eu não sou melhor do que ninguém, nem tenho essa fé aí de Ezequiel de juntar os ossos, mas assim, nós temos que a cada dia pedir ao Senhor, acrescenta-nos fé.
e trabalhar essa fé. E Deus vai colocando situações para que a gente trabalhe a fé. Várias coisas. Já teve coisas assim que algumas pessoas olharam, não, isso aí não. Eu falei, não, mas eu tenho fé. E Deus fez. E já teve coisas que eu falei, não, eu tenho fé, e fiquei até... E Deus não fez. Então, a gente tem que entender também a soberania de Deus. Porque o importante é que a gente coloque a nossa fé. A gente tem que colocar a fé. Agora, se vai ser feito ou não, é a soberania de Deus. E tem vales de ossos secos bem sequíssimos para alguns, porque teve uma irmã que deu um testemunho aqui, que ela ficou 18 horas morta, né, com estado de óbito, dentro da geladeira no ML. 18 horas. A cunhada dela, olha a fé dessa mulher, nem conheço, gostaria de conhecer. A cunhada dela, na época, né, isso tem muitos anos que aconteceu, falou assim, Senhor, porque a cunhada dela estava levando ela para a igreja, mas ela ainda não tinha aceitado Jesus. O Senhor disse que ia fazer uma grande obra na vida da minha cunhada e morre. Cadê a promessa? O Senhor não falou com ninguém, o Senhor falou comigo. Ela tinha certeza que era a voz de Deus. Olha que lindo quando você tem a certeza que é a voz de Deus. E Ezequiel tinha certeza que era a voz de Deus, que era Deus falando com ele. E aí essa mulher, ela começa a orar. E o pessoal, meu Deus, queria dar um remédio para ela, um tarja preta, uma injeção, alguma coisa. Porque como ela está orando, uma pessoa que está 18 horas dentro de uma geladeira no necrotério. Né? E eu falei que a irmã esteve aqui dando testemunho, que estava na geladeira. Então, a gente já sabe o que deu na oração da cunhada dela. Tá entendendo? Para Deus não é impossível. Se você morreu, se o médico disse que não tem jeito, o advogado, o juiz, não importa. Quando Deus quer fazer, ele faz. E aí, ontem, uma cadelinha nossa, né, morreu muito rápido. Ela mordeu o sapo e todo o veneno, e foi muito rápido. Não deu tempo nem de socorro. Foi menos de 10 minutos, ela estribuchou. Não, foi horrível, nem quero falar isso agora. E só estava eu ali com ela. E eu falei assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer essa cadela vomitar, eu creio que o Senhor pode, eu creio tudo. Deus não fez. Me faltou fé? Não me faltou fé. Sabe por que não me faltou fé? Tinha que enterrar a cachorra. Eu falei, não, vou deixar ela aqui tantas horas, porque eu vou continuar orando, eu creio que Deus pode fazer. E eu creio que Deus pode, né? Deus ressuscita uma pessoa, não vai ressuscitar um cachorro. Só que Deus não quis por algum motivo, e eu tenho que entender a soberania de Deus. Mas também eu entendo, o missionário diz, que ali ele trabalhou a minha fé. Sim. Momento algum. E as pessoas, não, tem que... Não é que eu não quisesse enterrar, que eu não quero... Não, eu estava assim, mesmo testando a minha fé. Sim. Porque eu ficava olhando assim, eu falei, não, Deus pode fazer. E eu queria mesmo, né? Aí, claro, chega uma hora, você tem que enterrar e tal. Mas não foi que eu não quisesse enterrar porque eu estivesse fazendo drama, não quero enterrar minha cachorrinha, não. A gente entende que Deus é Deus, né? E não foi culpa de ninguém. A cachorrinha quis morder o sapo, porque é instinto, ela é caçadora. Aconteceu. O sapinho também morreu, claro, que ela matou o sapo. Ela matou o sapo, o veneno do sapo matou ela. Tudo bem. Só que, o que eu falo disso aqui? Deus não pode ressuscitar uma cachorra? Claro que pode. Claro, então você não tinha fé o suficiente? Eu tinha e tenho. Só que ele não quis. Então a gente também tem que estar atento a isso. Ao não de Deus. Ao não de Deus. E ali no caso de Ezequiel foi diferente, porque Ezequiel mandou ele profetizar, ele creu e profetizou. Né? No meu caso não, eu estava testando ali a minha fé. E testando também como eu receberia esse não. E foi tranquilo, porque eu sei o Deus que eu sirvo, né? Eu sei que ele não perde o controle de nada. E, enfim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa tem um problema tão pequenininho. Ah, não, mas isso aqui Deus não vai poder fazer. Como assim, gente? Deus pode todas as coisas. Então, aqui a gente recebe, sabe, assim, testemunhos maravilhosos. De criança, teve uma irmã aqui que veio de Curitiba. E os médicos falaram, essa criança não vai durar, se durar um mês, com aparelho é muito, sem aparelho não dura nem um dia, porque ela não tem cérebro, ela não tem isso, tem aquilo, era uma casca. E ela creu. E ela teve aqui. E eu tenho todos os vídeos da criança dela perfeita. Ela deu testemunho aqui, a coisa mais linda. Tá entendendo? Essa criança não vale de ossos secos, porque não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela tem todos os exames. Fala, não, tem todos os exames. Foi um milagre, assim, quantas vidas o Senhor não trabalhou? Sim. Graças à fé dessa irmã. Ela falou, eu creio que o Senhor pode fazer.
E Deus fez. Poderia também não ter feito. E ele continua sendo Deus. E ele continua sendo Deus. Então, essa palavra que o Senhor colocou no seu coração no Vale dos Ossos Secos, a gente pode aplicar ela em tudo na nossa vida. Desde a coisa mais simples Tudo. até uma pessoa que estava na geladeira de necrotério. Porque Deus pode todas as coisas. Eu passei por uma situação há um tempo atrás. Deus sempre me usou assim muito na área da revelação, sabe? Aleluia. Pela misericórdia. E eu passei por uma situação, eu estava em casa e meu esposo ele trabalha à noite, ele estava trabalhando na área de segurança, estava tendo um evento em Petrópolis, tem pouco tempo que aconteceu isso, e ele me mandou o vídeo do local e eu estava estudando na frente do computador e na hora Deus falou assim para mim: passa isso e isso para minha igreja. E eu até me arrepio quando eu falo, porque eu fui pro joelho, pedi confirmação ao Senhor. O Senhor falou assim: levanta e passa. E eu mandei um áudio no grupo da minha igreja e eu falei: irmãos, vigiem, porque eu vi um acidente no parque e era muito grave. E eu passei e falei: Senhor, fiz a tua vontade. E quando aconteceu o acidente que aconteceu esse ano no parque, eu acordei de manhã já com as mensagens no meu celular: missionária, missionária. Eu lembrei do que Deus te usou para falar. Aleluia. E é o que nós estávamos conversando, irmã Beth. Nós temos que estar atentos e sensíveis à voz de Deus. O tempo todo. O tempo todo. Até para você passar algo que é de extrema importância para vidas. Porque o que Deus me mostrou ali era sobre a nossa cidade. Sim. Poderia ser um dos meus que tivesse ali, poderia ser um conhecido, né? A gente lamenta, né, pelo ocorrido. Toda a vida é importante, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade de deixar que Deus nos use e não usar a Deus. Porque nem tudo que Deus te falar é para você passar. Às vezes é só para edificar mesmo. Às vezes é só para edificar, sabe? E dentro desse vale, Ezequiel, ele se movimentava profetizando. Ele não estava parado, ele não ficou ali sentado na zona de conforto. Deus falou: vai e faz. E ele andava e profetizava. Aleluia. Sabe? E os ossos, conforme Ezequiel profetizava, que ia se juntando osso com osso, eles ficaram de pé, mas não tinham vidas. Sabe? E a gente sabe que qualquer coisa que não tenha a vida do Senhor, não tem o sopro, né? Desse sopro que fala em Ezequiel, que veio o vento e houve ali o sopro da vida sobre esses ossos, é uma pessoa que pode se comparar a uma marionete. Até porque quando Deus nos fez, Ele soprou. Já a produção avisando, acabou o tempo, não acredito. É muito rápido, a gente começa a falar das coisas de Deus. Ó, tem um relógio na minha frente, missionário, e eu nem aí pro relógio, totalmente envolvida. Que pena, mas não vai faltar oportunidade. Amém. Eu creio que a mensagem tocou o coração de muitas pessoas, mas vou marcar um outro momento para você trazer um dos testemunhos, se assim o Senhor colocar o seu coração, ou uma outra palavra, não sei, aqui a gente não escolhe nada. Deus é que dirige tudo, tá? Vamos escolher. Olha, feliz aniversário, obrigada, que Deus meu continue amor. te usando poderosamente, abençoando Obrigada. você, tua vida, toda a tua família, até a última geração. Amém. Tá? Que Deus tem coisas lindas para você, eu creio, e que esse dia seja abençoado em nome de Jesus. Não só esse, Amém. todos. Que pena que acabou, Amém. gente, muito rápido. Olha, quando eu te abracei, o Senhor mandava te falar assim que Ele vai trazer uma alegria pro teu coração. Ai, aleluia. E o Senhor cuidando da tua saúde, Glória a Deus, eu creio. tá? Eu creio. Em O Senhor nome de cuidando Jesus. do campo das tuas emoções. Amém. Eu recebo. Tá. Em nome de Jesus. Amém? E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Se assim Deus permitir, na próxima sexta-feira estarei aqui
não com uma, mas com duas irmãs abençoadas, porque semana que vem vai ser um pouquinho diferente. Até lá. Profetiza, profetiza, milagres hoje aqui. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir.